como é que a gente abre 2023? Quais são os temas internacionais relevantes para o investidor? E apesar de ser 12 de janeiro, a gente já teve dados importantes, né, que foram divulgados lá fora. Poderia trazer para a gente uma atualização rápida sobre esse tema e compartilhar conosco também como é que o Brasil vem se destacando e tem sido atrativo para o investidor estrangeiro? Boa noite, Liliana. Muito obrigado. Prazer revê-los, mesmo que seja aqui virtualmente. E dado que é a primeira vez que a gente está se encontrando, gostaria de desejar a Liliana, o Fernando, todo mundo da Lifetime, um excelente 2023, a todos que já são parceiros ou que estão aqui considerando a hipótese de se tornar parceiros da Lifetime e do BTG Pactual, que todos tenham um excelente ano. Liliana, eu acho muito oportuno a gente abrir aqui o bate-papo, começando com o internacional, né? Começando com o setor externo, porque se a gente for nos dados mesmo, e tem vários estudos que já comprovam isso, né? O principal vetor que explica as variações, as oscilações, né, de preços, tanto de ações, tá, quanto de moedas, 65% é explicado pelo fator global. Tá, e 35 pelos fatores locais, né? Juros já é diferente, juros realmente já tem uma dominância maior de vetores locais, mas assim, a grande parte das oscilações que a gente percebe no tempo, tanto de bolsa, para quem tem mais aqui, né, inclinação ou maior experiência aqui com equities, com ações, bolsa de valores, ou moedas, e aí realmente projeções, a gente sempre acaba citando aqui o nosso dólar real, 65% é explicado pelo que acontece lá fora, então acho que é sempre um belo pontapé inicial sobre o que acontece lá fora. Você citou vários aqui, acho que eu contei quase que 6 fatores que foram destaques ou foram temas em 2022. Eu tenho 2 observações sobre eles, né? Um ocorre que para nós é fácil, né? Porque trata-se de um ano que já passou. Então a gente olha para trás e consegue realmente identificar vários temas e foi um ano muito complicado. Foi um ano que realmente assim, assessoria de investimentos, confiança, qualidade, conteúdo e excelência nesse trabalho de fazer acompanhamento de investimentos fez toda a diferença. Olhando para 2023, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E se puder resumir quais os principais temas que estão na mesa para 2023, eu trago aqui para o nosso bate-papo, Fernando, 2. E 2 que a princípio são temas positivos. Abrindo só um preâmbulo, né? Em dezembro, o banco trouxe um estrategista global, um dos mais renomados estrategistas global, o Louis Vincent Gave, ele é o fundador da Gaveco, é uma das casas mais admiradas e respeitadas pelas principais hedge funds, pelos principais gestores no mundo. A gente esteve com ele uma semana aqui no Brasil, e trocando ideia com ele, com o Louis, obviamente a gente estava em dezembro, tinha passado um mês da nossa eleição, e a grande pergunta era, né, como é que você, né, no nosso bate-papo aqui, como é que o gringo estava enxergando aquele resultado eleitoral? Porque não só a opinião dele, ele é um dos estrategistas globais mais respeitados e conceituados no mundo, ele fica metade do ano em Vancouver, metade do ano em Hong Kong, e rodando o mundo inteiro, os principais clientes dele são os principais gestores do mundo. Então, não só a opinião dele, mas a opinião dos clientes dele, como é que eles estavam reagindo àquele desfecho eleitoral, que em dezembro a gente já tinha resposta. Ele virou para mim, ele falou a seguinte frase, talvez se eu compartilhar rapidamente com vocês, e deixa eu só tentar me virar aqui, que não é um skill em que eu me diferencio. Se vocês forem no meu LinkedIn, provavelmente tem lá Zoom básico, conhecimento de Zoom básico, que nem intermediário eu sou. Eu vou achar aqui a tela, tá, deixa eu achar aqui, Screen Tree. E aí eu não, tá aparecendo, Liliana? Tá sim. Uhum. Tá, ótimo. Eu acho que já vou atualizar meu LinkedIn para intermediário, então. O Lui me falou, isso aqui é uma coisa de bastidor, tá, gente? Mas aproveitando o bate-papo, e aí eu dou o pontapé aqui no internacional, a apresentação para mim aqui é um mero rascunho, então apoio visual para a gente levar aqui o nosso bate-papo. Então me perdoe acento, etc, porque às vezes eu estou num computador que é inglês, às vezes eu estou num computador que é português, enfim. O Lui me virou e ele abriu, que eu falei, Lui, que as principais contas do mundo, né? Gestores que fazem gestões de trilhões de dólares, como é que eles estão vendo no Brasil, como é que eles entenderam a eleição, então. Ele virou para mim e disse essa frase, né, que deve estar aparecendo para vocês. Ele falou, Daniel, better lucky than good. E aí eu falei, o que ele quis dizer com isso? Assim, é melhor ter sorte do que ser bom.
E aqui começa, ele falou o seguinte, né? Isso é que é para o mundo dos investimentos, né, Fernanda e Ana, assim, ele falou, olha, você pode fazer quantos PhDs você quiser, quantos mestrados você quiser, você pode ser o melhor da sua carreira, mas se você tiver sorte, melhor, né? Se você tiver azar, complica. E esse preâmbulo dele foi para o seguinte caso, ele falou, olha, né, na questão ali, o presidente na época, o presidente eleito, hoje já o presidente em exercício, ele falou, a questão é uma coisa, Lula, independente de xingar, louvar, fazer acontecer, assim, é um cara que tem sorte, porque quando ele assume em 2002, no último ciclo dele, ele realmente sentou, conseguiu pegar uma abertura de China incrível, uma inserção da China no comércio global, um rally de commodities, uma euforia, um ciclo de alta e de propensão a risco muito expressivo que se aconteceu ali na década de 2000, 2010, até 2011, mais ou menos, né? Pois bem, no meu olhar de gringo, obviamente, para essa abordagem totalmente até, né, vamos dizer assim, lúdica, é bem capaz dele sentar nessa cadeira de novo e ele pegar movimentos internacionais que sejam muito positivos, sejam muito benéficos. E aí os dois temas para o ano que vem são dois temas positivos, né? Que um é o Banco Central norte-americano parando de apertar as condições monetárias, as condições financeiras globais, em outras linhas, parando de subir juro, né? Ou seja, é um Fed, né? O Federal Reserve, Banco Central norte-americano, interrompendo, pausando esse processo de aperto monetário, que eu vou mostrar para vocês, aliado a uma China reabrindo depois de quase 3 anos de confinamento do Covid. Passando rápido, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Isso aqui é só para mostrar para vocês, tá, pessoal? Assim, desde que se começa, isso aqui obviamente tem coisas muito mais técnicas, detalhadas aqui, mas o que mais importa, assim, ilustra, em termos de ilustração, só mostrar para vocês quando o ciclo de aperto começa, obviamente a taxa de juros nos Estados Unidos estava zero, aliás, estava zero desde de muito tempo, apesar de uma breve tentativa e alta ali no final de 2016, vocês vão ver o gráfico mais longo depois, porque tem outra mensagem que eu gostaria de passar. Mas a gente está focando aqui exatamente desde o início de 2022, começa-se o processo de normalização monetária nos Estados Unidos, é o principal fenômeno financeiro do mundo. Assim, o preço, o ativo financeiro mais importante do mundo, que rege basicamente todos os preços de ativos financeiros globais, é a taxa de juros norte-americana, a taxa de juros de referência livre de risco, referencial para o mundo. Então, quando isso aqui começa a se mexer, assim, todo mundo, de fato, começa a se mexer e realmente traz movimentos expressivos, principalmente no câmbio, que foi o que a gente viu no passado, a gente vai discutir um pouco isso também. O Federal Reserve começa a puxar o juro de zero, tá? Ele está em 4,5 hoje. E a expectativa do mercado, tá, é que ao longo de 2023, esse processo de aperto monetário ele começa a diminuir já na próxima reunião é dia 1º de fevereiro, tá? E aí ele começa a pausar e até o que está no preço da curva americana hoje é que na segundo semestre desse ano ele comece até a cortar juro. A principal mensagem positiva que fica para 2023, o que está refletido no mercado hoje é um tema, se isso aqui se confirmar, é positivo, né? Ou seja, todo esse processo aqui de estrangulamento financeiro, que é uma elevação de uma taxa de juros nos Estados Unidos, ele começa a parar e até, quem sabe, se reverter. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a série histórica mais longa, tá? Desde a década de 50 do juro americano. Para quem estudou economia ou é mais interessado conhece, essa aqui foi aquela década que ficou conhecida como, né, o momento Volcker, que o Paul Volcker assume. Realmente foi a última época que os Estados Unidos teve um problema sério de inflação nos Estados Unidos, final da década de 70, início da década de 80, e o Volcker puxa a taxa, faz esse movimento aqui na taxa de juros norte-americana, sair dos patamares de 5 e 10 levou para quase 20% a Selic nos Estados Unidos. Só um segundinho aqui, pessoal. Ô, Fabinho, pede para o pessoal fazer silêncio ali, por favor. Vai ali, por favor, rápido. Perdão. Só estou pedindo para o pessoal fazer um silêncio aqui na mesa. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a Selic americana quase já foi 20%, né? E aqui estava em zero depois do Lehman, tá? Zero por muito tempo. Aqui tentou-se ter um movimento de alta, voltou-se para zero no Covid, e agora aconteceu isso. O que eu quero mostrar aqui
foi um processo muito abrupto, foi um processo muito significativo, foi um processo severo de aperto de condições monetárias. Não é normal, se vocês pegarem até outros momentos da história, que o juro sai de 0 para 5 em menos de 2 anos. No Brasil é normal, em economias emergentes é normal. Na economia norte-americana, depois de ter passado mais de uma década no zero, tirando esse breve intervalo, você tirou o juro do 0 para 5 de uma maneira muito forte. Óbvio que isso tem repercussões em todos os ativos do mundo, isso não é positivo para risco, né, esse processo de reprecificação monetária nos Estados Unidos, e a principal variável que realmente, né, ganha e acompanha de uma maneira mais forte e mais correlacionada com esse movimento é o dólar, tá? São as moedas. Obviamente, acompanha-se juros, acompanha-se bolsa, no caso inverso, é ruim para ativos emergentes, né? Agora, e aí a gente vê o movimento do dólar no mundo. Tá? Isso aqui é o comportamento da moeda norte-americana contra os principais pares de maior liquidez, contra os principais pares contra a moeda norte-americana. Porque a gente fala muito de dólar, dólar para a gente aqui é sempre o dólar contra o real, mas lembrando que dólar pode ser contra qualquer moeda do mundo, só que é o dólar contra as principais moedas do mundo. Olha o movimento que o dólar faz no mundo. Né? Sai de 90 pontos, isso aqui é um índice formado, vai quase a 115. Né? Isso nessa esteira de alta que a gente reparou aqui. Esse movimento forte, né, na virada de 21 para 22, essa puxada, quase que esse cavalo de pau, esse freio de mão que se puxa aqui no juro americano nos Estados Unidos, vamos ver isso o dólar no mundo fazer isso aqui. Né? Óbvio que foi uma temporada negativa para ativos de risco como um todo, o Brasil não foi diferente, tá? E o que eu quero chamar a atenção é exatamente essa virada de ano aqui de 2022, esse fim de ano aqui de 2022, como é que a gente está entrando para 2023? Esse alívio. É exatamente o mercado começando a entender que o grosso desse processo, a parte mais traumática desse processo de normalização dos Estados Unidos já foi, tá? E aí o dólar começa realmente a arrefecer. Isso é benéfico. Algumas ilustrações. Então, assim, o primeiro tema, Liliana, Fed pausando. Tá? E aí, combinado com o segundo tema internacional mais relevante, é China reabrindo. Assim, tem os maiores especialistas hoje, por acaso, esse da Gavco, ele falou para mim, Daniel, assim, e aí é uma opinião dele, né? Ele está muito convicto assim que tipo, o mercado não está preparado, o mercado não está entendendo, o mercado está subestimando o que é uma China voltar depois de quase 3 anos fechada, essa China reabrir e voltar a consumir. Né? Ou seja, você tem essa demanda represada, que no termo econômico, vindo do inglês, é o pent-up demand de uma China voltando em 2023. Só para vocês terem ideia, realmente o crescimento da China desde que a Covid bate aqui em 2020 foi muito problemático, muito errático, flertando aqui várias vezes com contração econômica. Assim, isso não é normal, uma China contrair, ou seja, uma China cair. Eu vou evitar usar a palavra recessão, porque recessão, a literatura chama de 2 trimestres consecutivos de queda, óbvio que em 2020 teve, mas como aqui está sendo gráfico de ano contra ano, eu não estaria ilustrando aqui a recessão, né? Mas em 2022 voltando, isso aqui em termos de PIB, tá? Perdão, atividade, varejo, indústria e investimento. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, que a China passa, a gente está falando de um país continental com mais de 1 bilhão de pessoas, de mobilidade diária. Tá? Em 2020, quando a Covid bate no mundo inteiro pela primeira vez, ou seja, o país praticamente para, depois tenta voltar à normalidade, mas na verdade tentou seguir em 2021 e 2022 de novo volta, né, com essa dinâmica de Covid zero, e como a gente está hoje aqui, muito abaixo, né, de um grau de normalidade. Então, já é dado, está decidido, o governo afrouxou, né? Uma autocracia ali, basicamente, o governo já decretou que a Covid acabou, Covid, entre aspas, não existe mais, e a China tende a voltar para a normalidade. E aí tem muita gente realmente muito otimista, né? O que é uma China voltando para o mercado, voltando a consumir. Tá? Então, o principal variável hoje para se monitorar, então, assim, desses dois temas, Liliana, desse tema, Fed pausando e China reabrindo. Fed pausando, o que a gente tem que monitorar realmente é o comportamento da inflação americana, o comportamento principalmente do mercado de trabalho norte-americano, depois a gente pode entrar em mais detalhes, esses são os principais riscos, né, de talvez o mercado estar muito otimista ou estar muito animado com essa pausa por lá, talvez o Fed não possa pausar, talvez tenha que levar o juro muito acima de 5%, e aí azeda, vamos dizer assim, esse tema aqui. Tá? E na China o que a gente tem que monitorar realmente é a capacidade de vacinação deles, né, que foi muito atrasada. Se vocês pegarem aqui os principais países no mundo, vacinação acima de 80 anos, na Hong Kong, que foi um caso
que tentou reabrir, teve que voltar atrás, porque realmente começou a ter muito óbito novamente, né? E a China está aqui ainda muito abaixo, tá? Nas populações mais idosas, que realmente são as mais vulneráveis para essa mazela. Tá? Então, é um nível de vacinação que a gente tem que monitorar lá na China. Por quê? Porque existe um risco, né, deles estarem reabrindo a economia e a economia ser forçada a fechar de novo. E aí azedaria, vamos dizer assim, esses dois vetores que são positivos para 2023. O que a gente está simulando de crescimento para a China, só para finalizar, né, dependendo das premissas que a gente assuma para essa reabertura chinesa, realmente depois, se for fruto de pergunta, a gente entra em detalhe, a gente está mirando realmente um crescimento mais na casa de 5%, né? Foi 2% no ano passado, e a gente caminha para 3% esse ano, e aí realmente, entre aspas, quase que dobra a taxa de crescimento. Lembrando, quando você fala de dobrar a taxa de crescimento para a segunda maior economia do mundo, isso é muito expressivo, né? E aqui está a foto de como o mercado está começando o ano. Obviamente, não preciso entrar em todos os detalhes, isso é uma planilha minha que eu estou abrindo aqui para vocês, mas só, obviamente, intuitivamente, o verde é predominante, né? E isso aqui, Liliana, só para assim, para todo mundo que às vezes, né, não olha o mercado no dia a dia, assim, o mercado está começando assim. O que é isso? É o comportamento dos principais ativos financeiros, organizado aqui simplesmente por algumas classes, que eu vou explicar rapidamente, de um mês para cá. Né? Eu não peguei só esse ano, porque esse ano não teve nem 10 sessões praticamente, estou pegando desde meados de dezembro até agora, mas se vocês forem pegar, ou seja, esses dois temas, foi como eu falei, eles são positivos. Né? Se o principal banco central do mundo começar a parar de apertar as condições financeiras e a segunda maior economia do mundo voltar, e talvez com um apetite literalmente chinês a consumir, a construir, a investir, realmente são temas positivos, né? São temas pró-riscos, principalmente para o Brasil, né? Dado a nossa exposição, o nosso relacionamento com a economia chinesa. Então, assim, é assim que o mundo está operando nesses últimos meses. Tá? Se vocês quiserem pegar aqui, isso aqui são bolsas, tá? Nesse último mês. Né? Isso aqui são os ETFs, ou seja, para você padronizar, vamos dizer assim, pegar todas as bolsas em dólar, né? É assim que o mundo está se comportando. Obviamente, China aqui subindo 11% no último mês, emergentes como um todo subindo 8%, Brasil ficando um pouco atrás, a gente está subindo 7%, mas ficando um pouco atrás aqui de emergentes. Obviamente, temos aqui nossas incertezas políticas, que está pesando um pouco, né, nesse rally que está acontecendo lá fora. O real, isso aqui eu acabei de pegar o fechamento de agora, antes de conversar, o real hoje é a melhor moeda do mundo. Óbvio que isso muda de cada dia, mas assim, por causa da nossa, do fator benéfico da gente estar exposto à China, moeda, commodities, obviamente, as metálicas são as que mais vão sentir, né? E juros realmente aliviando no mundo. É um começo de ano positivo, Liliana. E esses dois temas para encerrar aqui, realmente fica... que são os nossos que a gente vai monitorar ao longo de 2023. Os dois temas para 2023 a serem monitorados que a gente antecipa hoje. Né? Lembrando, há um ano atrás, a gente estaria falando aqui e um mês depois estaria instalando uma guerra. Então, assim, o que a gente antecipa hoje, os dois principais temas a serem monitorados é o Banco Central norte-americano parando de subir juros, quem sabe até caindo no final do ano, e uma China reabrindo. São dois temas positivos, principalmente para o Brasil.